Olá, muito boa tarde a todos. Conheço aqui algumas caras, outras não me conhecem, certamente. Eu sou a Maria Inês Ferreira, eu trabalho no Núcleo de Talento e Carreira da Universidade do Porto. Entre várias iniciativas que temos feito dentro do projeto o P-Doctoral Careers, o qual eu e a minha colega Fernanda estamos aqui a representar, temos feito vários webinars e este é um deles, é o nosso quarto webinar e tem como temática Exploring Careers Across Sectors as a PhD. Este webinar tem aqui como principais objetivos mapear diferentes percursos e tendências profissionais para doutorados e doutorandos, não é? Dentro e fora da academia, discutir quais as competências técnicas e transversais que são valorizadas nos diferentes setores e quais são as principais competências adquiridas durante o doutoramento que são um fator de destaque no mercado de trabalho. Teremos também aqui uma partilha de experiências e testemunhos de profissionais já doutorados que ingressaram neste contexto profissional e, por fim, iremos aqui discutir algumas estratégias de networking, de criação de oportunidades e também, e muito principalmente, de desenvolvimento pessoal e profissional de um doutorando. Ok? Dar-vos nota também aqui que esta sessão será gravada, está neste momento a ser gravada, para nós conseguirmos publicar posteriormente online no nosso site, que é o P-Doctoral Careers. A Fernanda eventualmente vai escrever aqui, caso vocês ainda não conheçam. E será legendado em inglês, para ser aqui acessível a todos os nossos estudantes de doutoramento, e também com língua gestual portuguesa. Okay? Aqui o formato da nossa sessão será, principalmente, vamos ter aqui primeiro uma discussão com os nossos oradores. Estão à vontade para colocar questões, para colocar comentários ao longo da discussão, caso não queiram colocar tudo no fim. E no final, eu, o Diogo, temos aqui, o Diogo, o nosso moderador, vamos dar aqui a palavra a quem quiser ligar o seu microfone e iremos ler o que vocês foram escrevendo no chat. Okay? Alguma questão, por favor, digam. Okay? Eu se calhar agora vou passar a palavra não, vou apresentar o nosso moderador, o Diogo Moreira, que já está aqui. Olá, Diogo. Alô? Olá, tudo bem? O Diogo é nosso doutorando em Engenharia Informática pela FEUP, Faculdade de Engenharia. A sua investigação centra-se principalmente em aprendizagem automática e inteligência artificial. Já tem várias publicações e completou formações avançadas pelo MIT Professional Education e pela Coursera. Além da sua trajetória académica, o Diogo tem experiência profissional na Deloitte, na Efício e atualmente trabalha numa startup de Gen AI em paralelo com o seu doutoramento. Certo, Diogo? Exatamente. Muito bem. Agora passo aqui a palavra, ok? Espero que aprendam muito com este webinar e coloquem muitas questões e comentários, ok? Por isso que estamos aqui. Somos quase 90, digo até 90, que estão a entrar ainda pessoas. E muito obrigada por estarem aqui connosco. Muito obrigado, Maria, e já agora muito obrigado também pelo convite. Agora neste meu, que vai ser agora o meu segundo contacto com a UP Doctoral Careers. Eu, por acaso, tenho alguma sorte que me inscrevi há pouco tempo no doutoramento, foi agora no primeiro semestre, em setembro, e já estou a ter este contacto com este tipo de iniciativas, que, pronto, será mais focado nos temas que eu teria de lidar assim que acabasse o doutoramento, mas não deixam de ser competências muito importantes e, como disseste, continuo no mercado de trabalho atualmente, por isso são sempre competências que me dão jeito a mim e, obviamente, a qualquer doutorando ou doutorado para conseguir então conciliar este mundo da academia e o mundo profissional. Por isso, muito obrigado pelo convite. Gostava também de agradecer a todos os oradores do painel que conseguiram estar aqui hoje presentes, os quais vou iniciar agora a apresentação. Então, temos a Susana Rodrigues, Susana Rodrigues que já se juntou. Susana?
Sim, estou aqui, Diogo. Ok, muito bem. Era só para as Ok. pessoas conseguirem associar o nome e a pessoa. Então, a Sônia Rodrigues tem um doutoramento em Psicologia pela Universidade do Porto, com especialização em saúde ocupacional, reconhecida pela OPP. É investigadora no Centro de Engenharia Biomédica no INESCTEC. O seu trabalho de investigação foca-se na monitorização humana e em análises psicofisiológicas para avaliar a saúde e os riscos psicossociais dos trabalhadores, implementando plataformas de saúde digital para decisões baseadas em evidência ou em dados na área da saúde ocupacional. Além disso, trabalha com o Serviço de Recursos Humanos do INESCTEC, contribuindo para o desenho e a implementação de novas políticas de recursos humanos, por exemplo, desenvolvimento de talentos, gestão de desempenho, desenvolvimento de carreira, entre outros, com o objetivo de promover uma nova abordagem estratégica e cultural para apoiar o crescimento dos colaboradores e impulsionar o sucesso organizacional. Muito obrigado pela tua presença, Susana. Obrigada, Diogo. Continuando. Continuando, temos também o José Nogueira, doutorado em Engenheiro Químico, formado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com doutoramento em Eletroquímica, também na FEUP. Ingressou na Bondalti com responsabilidade pelo desenvolvimento e gestão de projetos de Power to X e descarbonização. Atualmente é coordenador de investigação e desenvolvimento na Bondalti. Tem mais de 15 anos com experiência profissional, divididos entre a indústria e centros de investigação, como a Bosch, a FASEC, a FEUP e o Centro de Inovação da UPTEC, com funções em inovação, desenvolvimento de produtos, processos e gestão de projetos. O seu track record científico inclui 18 publicações em revistas internacionais e 2 patentes. Obrigado pela tua presença, José. Olá, Diogo. Boa tarde a todos. Obrigado. Também o Nuno Alves nasceu a 20 de setembro de 1972 e é doutorado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Licenciado também em Economia pela FEP, Faculdade de Economia do Porto. É diretor do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal desde 2018 e é também membro do Comitê de Política Monetária do Eurosistema desde 2006. Faz investigação nas áreas da política monetária, desigualdade e pobreza. É ainda professor de políticas macroeconómicas na Católica Lisbon School of Business and Economics desde 2015. Boa tarde a todos. Temos ainda a Margarida Oliveira. A Margarida Oliveira é chefe da Divisão Municipal de Recrutamento e Seleção na Direção Municipal de Gestão de Pessoas e Organização da Câmara Municipal do Porto e formadora externa na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Há 26 anos que se dedica à gestão de pessoas no setor público e privado, tendo elevada experiência profissional com especial relevância em recrutamento e seleção, gestão de carreiras e avaliação de desempenho. Ensina candidatos à procura de emprego e empresas à procura de novos talentos. As suas especialidades de ensino incluem estratégia organizacional, recrutamento e seleção, avaliação psicológica em processos de seleção, avaliação de desempenho, avaliação de competências e desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. Olá e obrigada pelo convite. Temos também o Diogo Pereira, que ainda não se conseguiu juntar, mas irá se juntar em breve, esperamos nós. Caso contrário, também temos um segundo plano, mas vou na mesma apresentar o Diogo, caso ele se consiga juntar entretanto. O Diogo Pereira é atualmente técnico superior na Divisão Municipal de Recrutamento e Seleção do município do Porto. Este ano terminou o programa doutoral em Ciências Biomédicas no IPAS, depois de ter sido bolseiro de investigação no I3S, e entre 2019 e 2023. É também formado em Psicologia, como está integrado em Intervenção Psicológica, Educação e Desenvolvimento Humano pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade do Porto. Assim que o Diogo entrar, depois vou ter o prazer de o conhecer. Pronto, tendo agora o nosso painel de oradores apresentado, quero dar muito bem-vindos a todos e de novo agradecer a presença de todos neste nosso webinar. Como a Maria já disse, vou só reiterar brevemente. Na estrutura deste webinar vai-se focar numa primeira intervenção, onde vamos fazer algumas perguntas mais específicas, tendo em conta os antepassados e a experiência de cada um dos oradores do nosso painel, fazendo uma pergunta a cada orador.
Depois vamos passar para uma segunda intervenção, onde iremos fazer perguntas mais abertas, obviamente relevantes para este nosso tema, e pronto, onde já pretendemos ter uma discussão mais aberta, a debater ideias, de forma sempre a perceber e dar a conhecer novas ideias, novos conceitos, novas iniciativas, toda a nossa audiência aqui presente. Assim sendo, se não me falta nada, acho que irei então iniciar a intervenção 1, começando com uma pergunta à Susana. Então, cada vez há mais pessoas com doutoramento e dispostas a encontrar oportunidades fora da academia. Como tem sido a evolução da contratação de doutorados no INESC-TEC e o que tem mudado ao longo dos anos? Ora, muito bem, obrigada, Diogo, pela questão. Eu Claro. talvez começaria só por dar aqui um enquadramento do que é o INESC-TEC para percebermos, porque o INESC-TEC ainda é um bocadinho uma extensão da academia, portanto é uma instituição de investigação e desenvolvimento, com sede no Porto, portanto somos vizinhos aqui da FEUP, e trabalha em estreita colaboração com as universidades, portanto nós mantemos muita ligação à academia, muitas destas universidades são nossos parceiros, nossos associados, mas depois temos também ligações com empresas, com entidades públicas, para as quais nós desenvolvemos soluções tecnológicas, muito na ordem do impacto social e económico, quer a nível nacional, quer internacional. Portanto, a nível de tamanho, nós contamos com mais de 1.500 colaboradores, dos quais uma parte significativa são doutorados, portanto temos cerca de 400. Estamos organizados em centros de investigação que cobrem diferentes áreas, desde inteligência artificial, engenharia biomédica, e temos toda uma estrutura que quer de investigação mais fundamental, quer uma estrutura de interface com o mercado. Portanto, temos estruturas também das quais nós chamamos de techs, que existem em várias áreas, seja na saúde, na energia e na indústria, e que nos ajudam a identificar necessidades do mercado e a desenvolver soluções para o mercado, já mais direcionadas. Portanto, o nosso modelo de gestão valoriza muito a excelência científica, como a valorização do conhecimento e da inovação, e isso reflete-se muito nas funções atribuídas aos doutorados. Portanto, nós temos vindo a alargar o âmbito da contratação de doutorados, não só a investigação, mas também em funções mais estratégicas, de interface com a indústria, com a sociedade e com o desenho e a avaliação de políticas públicas. Isto significa que, embora continuemos a ser uma extensão da academia, nós estamos cada vez mais focados em criar percursos que sejam mais diferenciados dentro e fora do laboratório. Portanto, esta transformação também está muito ligada à própria evolução do perfil dos doutorados, não é? Portanto, nós valorizamos as competências científicas e analíticas que tipicamente são adquiridas durante o doutoramento, mas também valorizamos outro tipo de competências, como a capacidade de comunicação, a liderança, o pensamento crítico, a colaboração interdisciplinar e até mesmo competências de gestão e inovação. Portanto, para além da nossa expectativa na aquisição de competências destes doutorados, nós também apostamos muito internamente na capacitação destas mesmas competências. Ao mesmo tempo, esta diversificação de percursos traduz-se, por exemplo, temos doutorados a liderar equipas, a desenvolver soluções com impacto direto na sociedade, a coordenar redes internacionais, a trabalhar em áreas ligadas à transferência da tecnologia, ciência de dados aplicada, avaliação do impacto de políticas públicas, consultoria e até mesmo na criação de spin-offs. Portanto, nós damos suporte àqueles investigadores que querem ser mais empreendedores e criar o seu próprio negócio. Portanto, o INESC-TEC tem toda uma estrutura de apoio a estes diferentes perfis. Terminando, a evolução tem sido muito positiva, portanto nós continuamos a ser um espaço muito ligado à academia, mas temos vindo a afirmar-nos como uma instituição onde os doutorados encontram oportunidades reais de desenvolvimento em múltiplas direções, como já referi, mas isto também acarreta uma maior exigência, não é, do ponto de vista estratégico e institucional, porque requer versatilidade, requer visão estratégica e um compromisso com o impacto da ciência na sociedade. Portanto, nós tentamos responder a este desafio com uma política ativa de valorização e desenvolvimento da carreira. Penso que, não sei se era em linha. Claro que foi muito bem, Susana, muito obrigado. Se calhar, e agora já uma follow-up question,
Obviamente, durante um doutoramento, as hard skills vão-se ganhando com a investigação que se é realizada, a ler artigos, a fazer os próprios artigos e assim em diante, até culminar num projeto final, no fim do doutoramento e numa defesa. Mas não sei se terás ou me conseguirás dar alguns exemplos de tipos de iniciativas que uma pessoa pode ter, neste caso um doutorando pode ter, para conseguir angariar também esse tipo de soft skills que mencionaste, como o facto de ser bom comunicador, de ser uma pessoa que consiga trabalhar em equipa e assim em diante. Eu posso aqui avançar com algumas sugestões. Portanto, o doutoramento é sem dúvida um momento de construção de conhecimento, portanto, tem aqui uma componente muito técnica, muito de especialização, mas também é importante, e aqui as próprias universidades têm um papel, e a UP tem feito um trabalho excepcional, que é no desenvolvimento destas competências transversais, seja, por exemplo, através de formação, não é? de capacitação, seja, por exemplo, através da pertença ou da inscrição em eventos diferenciados, por exemplo, fazer estágios, fazer atividades com outras empresas, explorar diferentes oportunidades, participar em projetos que sejam colaborativos. E isto vai permitir ganhar aqui alguma experiência, até mesmo do próprio mercado de trabalho, e perceber em que medida é que aquilo que nós estamos a fazer, que é mais académico, depois se pode trazer para o mercado de trabalho. Eu acho que outro aspecto muito importante é a mentoria, é nós falarmos com pessoas que fizeram doutoramentos, que estão fora da academia, dentro da academia, procurar ouvir experiências, conselhos, isto acho que também nos ajuda a tomar decisões, não é? Que sejam mais informadas e com mais confiança. E também investirmos no nosso próprio autoconhecimento, não é? Conhecermos a nós próprios, os nossos valores, os nossos interesses, os nossos pontos fortes. Isto ajuda-nos também a definirmos um bocadinho o nosso perfil e o caminho que queremos percorrer. Claro, muito bem. Networking é sempre muito importante, seja em que altura for. Ainda estamos aqui um bocadinho de tempo. Se alguém tiver outra questão, por favor, dê-me mute e faça. Caso contrário, eu tenho outra. Só, pronto, em relação ao facto de se ter mudado ao longo dos anos. Eu, por acaso, acabei o meu mestrado ainda durante os primeiros anos de Covid, acho que foi 2021. Já estavas com o Inesctec, Susana, nessa altura? Sim, sim, estou cá desde 2015, embora a ligação aos recursos humanos fosse precisamente no tempo da pandemia, mas como investigadora. Pois, certo. E eu ia perguntar precisamente se, pronto, olhando para antes da pandemia e depois, se houve uma diferença grande, que eu imagino que algumas coisas tenham efetivamente mudado. Certo. Portanto, a resposta do Inesctec à pandemia foi precisamente, e atendendo ao meu perfil como psicóloga, foi precisamente ajudar o Serviço de Recursos Humanos e a própria administração, não é? Porque isto é uma estratégia de organização, que tipo de ferramentas é que nós podíamos dar aos nossos investigadores numa altura como a pandemia. Portanto, nós desenvolvemos na altura alguns manuais de suporte, tentámos contactar as pessoas, algumas recomendações, portanto, criámos aqui uma rede de apoio também para dar suporte, não é? Uma situação que era nova para todos, mas a organização respondeu dessa forma. Agora, no pós-pandemia, podemos perceber que houve aqui algumas alterações, acho que houve aqui uma valorização maior do nosso bem-estar, da saúde mental, e acho que nós no doutoramento o percurso é longo, não é? Passamos por um processo, um projeto que é de longo prazo, às vezes solitário, portanto acho que há algumas estratégias que podem ser importantes, como estabelecermos os nossos próprios limites de forma saudável, ou seja, saber quando temos que parar, quando fazer outras atividades, não é? Portanto, não ser só o doutoramento, a escrita, o projeto, mas também procurar ciclos equilibrados, ok? Criar rotinas de autocuidado, e isso inclui nós também percebermos o que é que nos faz sentir bem, seja o desporto, seja a meditação, seja a leitura, uma leitura diferente que não a do doutoramento, não é? Ou outro tipo de atividade, e celebrarmos aquilo que vamos conseguindo, porque o doutoramento nós temos uma meta a longo prazo, mas há pequenas metas que nós vamos conseguindo e acho que temos que nos ir
temos que nos ir reforçando com essas conquistas para conseguirmos ir step by step e chegarmos ao final e pedir apoio quando é necessário. Temos muitas situações, infelizmente, de estudantes, não só de doutoramento, mas também em outro tipo de ciclos que necessitam desse apoio. Portanto, procurar apoio também é um caminho. Claro, claro. Sim, e como mencionaste, as pequenas conquistas já são um fator que muitas vezes podemos ignorar, mas que são importantes e temos de aprender a saborear. Eu que ainda Isso, tenho uns longos anos até ao fim do doutoramento, só consigo ver as pequenas conquistas, ainda não consigo ver exatamente. Estamos à espera o do resultado final. final. É muito longe. Exato. É isso mesmo, Diogo. Muito bem, muito obrigado, Susana. Ora, essa, obrigada eu. Pronto, passarei então agora ao nosso próximo orador e farei agora então uma pergunta ao José Nogueira. Olá, José. Então, Olá, força. obrigado. Atualmente existem alguns incentivos públicos à realização de doutoramentos em meios não académicos. Em que medida consideras que estas iniciativas podem contribuir para a integração dos doutorandos e doutorados no mercado de trabalho? Olá, Diogo. Antes de mais, boa tarde a todos. É, Para mim é um prazer enorme poder falar para vocês e, em particular, para estudantes, doutorandos ou futuros doutorandos, potenciais doutorandos, das universidades. É sempre um prazer. Eu próprio já fui doutorando, não é? Eu doutorei-me na Faculdade de Engenharia, onde fiz também o meu curso superior e faço hoje com muito orgulho também parte do tecido empresarial português, nomeadamente na Bondalti, portanto, que é uma empresa do setor químico, que muita gente não conhece por este nome, mas se eu disser CUF, toda a gente conhece, e, portanto, acaba por ter aqui um contexto histórico no nosso país. Só algumas palavras sobre a Bondalti que acabam por ser importantes para responder à tua pergunta, Diogo. A Bondalti é uma empresa do setor histórico, do setor químico português, faz parte de um grupo também ele histórico do tecido empresarial português, que é o Grupo José de Mel, com mais de 120 anos. Já teve vários nomes, entre eles a CUF, a Companhia União Fabril, que depois se tornou a CUF Saúde, uma das áreas da saúde do grupo José de Mel. A Bondalti é o maior produtor ibérico de cloro, muita gente não sabe disso. Está aqui, temos duas fábricas, uma em Estarreja e outra no norte de Espanha, em Torre la Vega, e somos também líderes europeus na produção de químicos orgânicos, nomeadamente na anilina e nitrobenzeno. Vendemos cerca de 500 milhões de euros, portanto é uma empresa relevante do ponto de vista da balança comercial portuguesa e empregamos cerca de 750 pessoas, das quais muitas têm a maior parte são pessoas altamente qualificadas, dentro das quais sim, incluímos também os doutorados. Em particular, eu tenho a responsabilidade sobre o Departamento de Investigação e Desenvolvimento e acabamos por ter uma missão de apoiar, no fundo, a estratégia da empresa de forma a estimular o que é uma cultura de experimentação e colaboração, a partir do desenvolvimento de projetos que fazem melhorias do ponto de vista do desempenho económico, ambiental e da segurança das nossas operações. Em particular, relativamente à tua questão, há um programa, de facto, a Bondalti tem a tradição, digamos, de colaborar e tem parcerias muito estreitas e antigas com as universidades. Nós participamos em vários programas, um deles, se calhar, o mais relevante, quiçá, é um programa doutoral de Engenharia de Refinação Petroquímica e Química, que tem já 15 anos de existência, do qual nós somos fundadores, com outras empresas relevantes do setor, como por exemplo a Galp. O ENGIC é um exemplo de colaboração entre a academia e a indústria e é um programa que é também patrocinado pela FCT e acaba por ser extremamente relevante na dinamização junto às empresas de programas doutorais e ambientes não académicos. No fundo, para terem uma noção dos números, nós nos últimos 15 anos acolhemos cerca de 20 doutorados ou doutorandos
nas nossas instalações e, portanto, acabamos por ter e queremos aumentar esta cadência. Todos os anos temos novos projetos a acontecer nas nossas instalações e tentamos traduzir os desafios que temos sempre em projetos de I+D que supõem também estudantes de doutoramento que no futuro são, digamos, quadros altamente qualificados sobre os desafios mais complexos, digamos, que a nossa empresa enfrente. Este programa doutoral permite, no fundo, que estudantes realizem o seu doutoramento no nosso ambiente industrial e empresarial. Tem a participação transversal de múltiplas universidades, como a Universidade do Porto, Lisboa, Nova, Coimbra e Aveiro. Um rácio muito interessante é que cerca de 90% dos doutorados neste programa trabalham em empresas nacionais e, portanto, há aqui uma taxa de retenção extremamente elevada destes quadros ou destes estudantes depois na empresa onde fizeram o doutoramento ou noutras empresas do tecido empresarial português e, portanto, eu diria que é um caso de sucesso. Isto para responder que, de facto, estes mecanismos de incentivo, através, por exemplo, da FCT e suporte a estes programas, são extremamente relevantes, porque é investimento que se traduz efetivamente em qualificação, formação avançada, que depois acaba por se traduzir também em penetração do tecido empresarial português e que, como sabemos, depois estas pessoas acabam por ter no fundo, funções de liderança, funções estratégicas dentro das empresas e, portanto, acaba por haver um retorno direto e externalidades muito positivas do investimento que é feito através desses mecanismos de apoio. A minha equipa de investigação e desenvolvimento é composta essencialmente por doutorados, deste programa ou de outros, e, portanto, eu diria que se é preciso estimular cada vez mais este tipo de programas, ao contrário do que, por vezes, os doutorandos ou os doutorados pensam. Nós não somos muitos doutorados, obviamente, depois acabamos todos por viver em bolhas e é natural que os doutorados deem na sua rede de contactos com doutorados, mas se olharmos à estatística nacional, eu não creio que haja demasiados, pelo contrário, doutorados nas empresas e acredito que eles se traduzam em vantagens, digamos, competitivas que o nosso tecido empresarial tem, em particular num contexto atual que é um contexto também desafiante do ponto de vista de competitividade e de instabilidade geopolítica, geoestratégica, de crise ambiental e, portanto, é fundamental que as empresas também tenham capacidade de responder cada vez mais rápido aos desafios que são cada vez maiores e que se apresentam de forma cada vez mais urgentes para os tecidos empresariais. E a forma como as empresas, na minha ótica, têm de responder é essencialmente com inovação. E a inovação faz, pelo menos no nosso setor industrial, de indústria química, muito à custa de pessoas com este tipo de skills, hard skills e soft skills, que são adquiridas nos doutoramentos e muito em particular nos doutoramentos em ambiente também não académico e, portanto, eu diria que esse tipo de programas que são apoiados por fundos normalmente nacionais e europeus são extremamente relevantes a médio e longo prazo quando olhamos para a sustentabilidade da nossa indústria em particular. Muito bem, José. Muito obrigado pela tua resposta. Tiago, como disseste, não somos muitos. Se calhar não existem tantos doutorados em indústria como existem mais na parte de investigação e académica. E pronto, eu por acaso conheço alguns e sei que existem algumas vantagens. Apesar de, se calhar, quanto à escolha do tema que se está a investigar, torna-se menos aberta essa decisão, não é? Porque tem de ser tem de se optar por um tema que esteja enquadrado na indústria em que essa pessoa escolheu fazer o seu doutoramento. Tem outras vantagens, como, por exemplo, ter uma validação muito perto de como está a correr a investigação, os resultados que estão a ser obtidos e assim em diante.
Contudo, por acaso não é o tipo de doutoramento que eu estou a fazer. Por isso perguntava-te, José, se existem outros benefícios por fazer assim, um doutoramento em este ambiente industrial. O ambiente industrial, dizes. O ambiente benefícios em fazer o doutoramento, dizes académico ou não académico? Não Ambiente académico. não. Existe, obviamente, o facto de um estudante fazer um doutoramento no ambiente não académico, desde logo tens uma integração, um ecossistema, digamos, empresarial ou industrial, que os doutoramentos académicos não têm. Com isto não quero, de alguma forma, desvalorizar, pelo contrário, os doutoramentos em ambiente académico que têm outro tipo de características e são muito relevantes também. Obviamente, os doutoramentos na indústria acabam por ser, digamos, por se focar em problemas mais práticos das empresas, menos fundamentais, mais próximos da implementação, menos teóricos, porventura, tem as vantagens de haver, obviamente, uma probabilidade grande desse doutorado, não é? Ficar afeto, que acaba por ser um especialista, é o maior especialista dentro da empresa ao final dos 4 anos de doutoramento, ou dos 3, ou dos 4, ou dos 5, é o maior especialista naquele tema em particular. Essa é uma das grandes vantagens de fazer um doutoramento, é ter a oportunidade de focares apenas num tema, não é? Quando comparas isto com, digamos, um colaborador de uma área, de uma empresa, todos sabemos da multiplicidade de temas que acabamos por ter que abordar, e a vantagem do doutorando é o foco que ele tem, a liberdade e o foco que pode ter em focar-se numa temática. Isso acaba por se traduzir depois no final do doutoramento numa vantagem dessa pessoa relativamente a esse tema. Acaba por também ganhar soft skills muito relevantes que advêm da sua integração dentro do ambiente empresarial e industrial. Portanto, eu diria que um estudo de doutoramento em ambiente não académico, e com isto estou a tentar puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha também, acaba por ter o melhor dos dois mundos, não é? Acaba por ter todas as características também de um doutorado e ter ainda alguns benefícios, porque acaba por ter este período bastante longo, particularmente quando os ciclos, digamos, são cada vez mais curtos de retenção das pessoas nas empresas, acaba por ter este período de integração dentro destas instituições. E, portanto, eu diria que estas são as principais vantagens. Haverá outras, certamente, mas estas são as principais. Claro, e faz todo sentido que a melhor forma de nos prepararmos para o mercado de trabalho do que já estar no mercado de trabalho na altura em que se está a fazer o doutoramento. Muito bem, muito obrigado, José, muito obrigado pelas tuas respostas. Obrigado. Prosseguindo então no nosso painel, irei seguir fazer uma pergunta ao Nuno. Então, claro, obrigado. O mercado é cada vez mais volátil, tornando-se cada vez mais difícil captar e manter o talento entre portas. Tem sentido esta dificuldade no Banco de Portugal? Que iniciativas têm tentado e que melhor fazem esta retenção de talento? E pronto, retenção e captação de talento. Muito bem, obrigado, Diogo, pela questão e boa tarde novamente a todos. Deixem-me começar por falar também, por enquadrar um bocadinho porque é que o Banco de Portugal aparece aqui. Ou seja, Claro. Eu estou no Departamento de Estudos Económicos. O Departamento de Estudos Económicos tem mais ou menos 80 pessoas e cerca de metade tem o doutoramento. Isto acaba por ser um departamento com uma grande massa crítica, todos dedicados a pensar em questões económicas. Não sei quantos aqui no painel estão mais virados nestas questões das ciências mais sociais e não tão tecnológicas como até agora. Mas são questões muito relevantes, obviamente, e para a qual o doutoramento também é muito importante. Eu gosto sempre de dizer que um bom aconselhamento de políticas públicas exige uma boa análise económica. E para fazer esta boa análise económica, este capital humano, esta capacidade de levantar questões e de não
não nos acomodarmos com as respostas fáceis é fundamental, e um doutoramento ajuda-nos muito a criar essa disciplina, de estar sempre a questionar a realidade e a questionarmos uns aos outros num ambiente de grande liberdade. O que é que nós temos sentido ao longo dos últimos anos? Pronto, o Departamento, como outras instituições, tem aumentado muito o seu peso de doutorados. E é uma tendência, quando há bocado nós falávamos de que ainda não temos muitos doutorados, eu tenho exatamente a mesma sensação. Ou seja, há uma enorme margem para aumentarmos o número de doutorados a trabalhar connosco nestas áreas. E essa margem advém não só da contratação no mercado, no nosso caso é o mercado global, nós contratamos a nível internacional, temos pessoas de várias nacionalidades a trabalhar aqui connosco no departamento, não são só portugueses, nem de língua portuguesa. A nossa língua de trabalho muitas vezes é o inglês, e é assumido que assim é. Portanto, não só a contratação vem do mercado, mas também há muitas pessoas a fazerem o seu próprio doutoramento aqui dentro, e a acabar e a terminar o doutoramento enquanto estão a trabalhar no banco. Aliás, deixem-me abrir aqui uma janelinha, não consigo resistir, porque a minha experiência, estando aqui eu próprio fiz isso, eu próprio também tirei o doutoramento enquanto estava já a trabalhar aqui no banco. Eu julgo, tal como o José e a Susana também referiram, estar a tirar o doutoramento num ambiente empresarial, no caso do José, numa instituição de serviço público, como o Banco de Portugal, ou noutras instituições análogas, tem inúmeras vantagens. Há as vantagens que o José já sublinhou, de estar no ecossistema com os pares. Quer dizer, nós num doutoramento estamos a aprender com outros. Estando numa instituição onde estamos a conviver com outros que sabem, muitos deles, mais do que nós, a aprendizagem é mais rápida e este confronto de ideias também o é. Isto por um lado. Por outro lado, só o próprio facto de estarmos com outros é muito importante. Aqui não é só uma questão académica de crescimento em termos de conhecimento, é também uma questão de, vamos chamar-lhe, sanidade mental. De podermos estar com o ritmo que a Susana falava, termos um ritmo. Esse ritmo é-nos imposto pela própria instituição, pelo facto de estarmos a interagir uns com os outros, pelo facto de almoçarmos em conjunto, de tomarmos café. É muito importante para nos sentirmos acompanhados ao longo deste processo. Não é só uma questão intelectual, é também uma questão mental, vamos chamar-lhe assim. Pronto. E fechei aqui a janela. Em termos da resposta à questão propriamente dita, de se nós estamos a sentir mais facilidade ou mais dificuldade, eu diria que nós estamos a sentir claramente que há mais oferta de doutorados no mercado português. Ou seja, cada vez há mais pessoas com o doutoramento, e isto sente-se, digamos assim, pelo menos na área da economia, nas instituições que valorizam muito, ou que valorizam o doutoramento, tal como o Banco de Portugal. Há pessoas, quando nós lançamos um concurso para doutorados, a resposta é muito grande. Nós estamos a falar de respostas quase de nas dezenas de candidatos, cada vez que fazemos um concurso. E bons candidatos com muita qualidade. E estamos a selecionar uma pessoa dentro de dezenas de candidaturas. Esse mercado é alargado também a nível internacional. Nós participamos no Job Market Internacional, portanto, concorremos com todas as instituições a nível global. Obviamente que não conseguimos os melhores, é evidente. Esses melhores estão no mundo, não estão aqui no nosso cantinho, os melhores dos melhores. Mas conseguimos atrair pessoas de enorme qualidade, portugueses e não portugueses. Aliás, mais uma vez, um parênteses, o efeito Trump já se sente muito este ano nas nossas instituições. Nós, por exemplo, este ano contratámos um doutorando da Universidade de Nova Iorque que ia, em princípio, para a Reserva Federal Norte-Americana, mas no meio desta convulsão e no meio desta turbulência, as portas fecharam-se, então voltou para a Europa. Estamos a falar de uma pessoa que nunca conseguiríamos contratar em condições normais. Estamos felicíssimos. Há pessoas na academia que estão felicíssimas com a eleição do Trump, veja-se bem.
São as pessoas que querem atrair as melhores mentes para as suas instituições. Mas como nós diríamos, em equilíbrio geral, o resultado não vai ser positivo, certamente. Pronto, temos essa capacidade de atração. O problema que se coloca é, e não é um problema, o problema que se coloca é na questão da retenção. Ou seja, nós atraímos, as pessoas estão cá, as pessoas são bem-sucedidas, tipicamente, porque, apesar de tudo, Portugal apresenta boas condições para as pessoas crescerem. Para as pessoas crescerem na sua investigação, nos seus contactos. Nós somos um país aberto ao mundo, as pessoas vão a conferências, a seminários, têm interações, no nosso caso, no contexto do Eurosistema, mas na parte mais académica, nas conferências em todo o mundo. E tipicamente as pessoas são bem-sucedidas. E quando começam a ser bem-sucedidas, a atração do exterior torna-se muito, muito forte. E aqui não estou só a falar dos portugueses, estou a falar também dos estrangeiros. São estrangeiros e os portugueses da mesma maneira. Ou seja, o mercado global tem uma capacidade de atração dos melhores talentos muito forte, e nós sofremos com isso. Nós sofremos com pessoas que vão para os Estados Unidos, vão para o BCE, vão para outros bancos centrais no centro da Europa, assim, que têm salários 3 vezes superiores aos nossos. É inescapável. Quando os talentos começam a emergir, as oportunidades lá fora também aumentam. E nós, na verdade, ficamos felizes com isso. É a mensagem final. Nós ficamos felizes. Aumentamos a nossa rede. Ou seja, cada pessoa que parte é um elo com que ficamos mais uma árvore, mais um ramo da árvore da nossa influência, vamos dizer assim, global. E já temos muitos ramos destes espalhados pelo mundo, que fazem aumentar a nossa influência e fazem aumentar o nosso conhecimento também, porque beneficiamos muito do facto de termos estas pessoas que cresceram connosco lá fora. Eu diria que neste momento não sentimos, digamos assim, um problema em termos de mercado. Existe oferta, a retenção tem dificuldade, mas quando a retenção sai por bons motivos, é substituída mais uma vez por novas mentes, por novos talentos, por novas pessoas que desconhecemos. Quem sabe se alguns estão aqui neste webinar. E, portanto, para nós é uma situação de benefício. Muito bem, muito obrigado, Nuno. Pronto, por acaso desta vez não me surgiu nenhuma follow-up question para colocar. Percebi que, pronto, no tempo atual está muito, com base também num termo que os economistas gostam muito de usar, a oferta e a procura está mais ou menos a dar match de um lado e do outro. Por isso, se ninguém tem outra questão a colocar, eu irei avançar. Muito bem, pronto. Muito obrigado, Nuno. Obrigado. Pronto, irei então agora passar para a Margarida. Olá. Olá. É com enorme orgulho que vemos a Câmara Municipal de Porto a apostar na contratação de perfis altamente qualificados como os doutorados, além do elevado grau de estudos, o que procuram num perfil que acabou agora o seu doutoramento. Ok. Antes de avançar, nós temos uma divisão, e eu sou responsável pela divisão, que é recrutadora nata da Câmara Municipal de Porto, razão pela qual até lançamos o nosso lema, que é A Cidade Chama por Ti, e chama de facto, e razão pela qual quero agradecer à Reitoria por este convite e também por estar a partilhar este painel, para além do meu recém-admitido recém-doutorado, que é o Diogo, e por esta equipa também que está aqui connosco neste painel. E para dizer o que é que nós procuramos. Eu acho que vou primeiro tentar, e para lançar que nós, Câmara de Porto, somos um empregador público, recrutador. Temos atualmente a trabalhar connosco cerca de 4.600 trabalhadores. Eu posso dizer que somos um pequeno Estado dentro de um grande Estado. Se andarmos na rua, na cidade do Porto, temos no back-office imensos trabalhadores, imensos profissionais, olhar para contribuir para aquilo que é a missão desta autarquia, que é olhar pelos interesses dos cidadãos e dos municípios. E, portanto,
É contribuir para uma Smart City, cidades inteligentes, é contribuir para um upgrade de competências dos nossos candidatos, dos nossos trabalhadores, e estamos sempre à procura do melhor. Portanto, se me perguntarem em que fase é que eu estou a recrutar, eu estou sempre a recrutar. Eu tenho lanço anualmente cerca de 400 áreas funcionais. O que é que eu recruto? Eu recruto tudo um pouco, eu vou desde o engenheiro civil, doutorados ou licenciados, porque eu não posso. Atenção, eu tenho regras muito claras, transparentes, princípio da Constituição da República, princípio da oportunidade e igualdade de oportunidades para todos os candidatos. E se eu estou a recrutar um licenciado, eu costumo dizer que quem tem o doutoramento tem o menos. Quem tem o menos, aliás, quem tem o mais tem o menos. Portanto, se eu lanço uma oferta de recrutamento para um licenciado em psicologia, em sociologia, em engenharias, o que for, eu aceito também um recrutamento, um doutorado. Recentemente o governo lançou uma medida de captação de talentos doutorados para a administração pública, em que fez um upgrade salarial a estes doutorados, ou seja, um licenciado vem num nível remuneratório sensivelmente a ascender quase aos 1.500 euros, e um doutorado a ascender quase aos 2.000 euros de remuneração de base. Portanto, começa a ser interessante o recrutamento e concorrer à administração pública, a realidade que muitas das vezes as pessoas não detêm este conhecimento, e por isso é que eu estou aqui a fazer um bocadinho, divulgar também a minha plataforma, onde nós estamos. Se quiserem pesquisar no Google, porque eu sou recrutadora nata, ok? Já estou aqui a fazer recrutamento, minha divulgação. Vocês podem buscar no Google plataforma de recrutamento da Câmara Municipal do Porto e veem a nossa plataforma de recrutamento e seleção. Pronto, o que é que nós procuramos? Nós procuramos, acima de tudo, os melhores, somos muito rigorosos nos métodos de seleção e procuramos candidatos. E eu tenho aqui uma realidade muito recente ao meu lado, que trabalha comigo, o Diogo, e na altura eu estou a falar de um recrutamento que fiz sensivelmente, nem há um ano tenho, e recrutei um doutorado. Se me perguntam, há muitos doutorados na Câmara Municipal de Porto? Não muito. Se há 3 anos podemos ser 4, agora são 30. Ok? E portanto é uma realidade que começam a vir ao nosso encontro, e também é uma realidade que nós também começamos a procurar mais. E o que é que procuramos? Curiosidade intelectual em primeira instância, esta capacidade de competências transversais, desde a gestão do conhecimento, a gestão do tempo, a orientação para resultados, estas competências transversais que um doutorando, desenvolve ao longo do seu percurso académico, ao tirar o doutoramento, ao fazer um doutoramento. Esta resiliência, esta necessidade de pesquisa de mais informação. E é isso que nós queremos os melhores. Porque se queremos ser uma cidade cosmopolita, como nos lançamos, nós temos que ter os melhores a trabalhar connosco, certo? E, portanto, procuramos os melhores. Eu costumo dizer, procuramos os melhores dentro dos melhores. E estamos sempre à procura, sempre com oportunidades abertas para todas as áreas. E, portanto, se às vezes perguntavam, não, a Câmara de Porto não recruta doutorados. Não, nós recrutamos doutorados, é uma realidade constante, bem como também quem não tem doutoramento também tem a oportunidade de fazer doutoramento in-house aqui, também potenciamos essa oportunidade. E, portanto, a pergunta que me fazias, Diogo, quais são as competências? É as competências que vocês adquirem ao longo do vosso doutoramento. A curiosidade intelectual, o estudo constante, porque o estudo, quando ingressamos no mercado de trabalho, vamos estudar para a vida toda. E, portanto, pesquisar novas matérias, estar sobre, acima de tudo, inovação, sermos inovadores e sermos competitivos com o mercado nacional e internacional, porque nós também, as nossas cidades, são competitivas umas com as outras, certo? E nós queremos estar na vanguarda e queremos ser conhecidos ao nível turístico, e somos, por isso é que temos os prémios que temos cada vez mais turistas, e até dizem mais, mas por isso mesmo, porquê? Porque nós captamos estes nossos talentos,
que fazem estes estudos, que programam, projetam uma cidade ao nível internacional. O nosso recrutamento também vai além fronteiras, à semelhança também, como dizia o Nuno, temos cidadãos portugueses e estrangeiros, e o nosso método de recrutamento é um método nado digital que nos permite recrutar, e as pessoas não têm que estar em Portugal a fazer os métodos de seleção. Portanto, podem estar, porque fazemos em todo em sistema totalmente nado digital. Ok? Muito Espero ter bem, Margarida, muito respondido. obrigado. Sim, sim, claro. Por acaso, sim, por acaso já me surgiu uma questão que é, pronto, nós falamos antes de começarmos aqui o webinar, mas eu efetivamente era uma das pessoas que estava do lado da ignorância, não sabia que a Câmara Municipal do Porto tinha, pronto, este tipo de recrutamento. Não sei se me conseguirás dizer ou elucidar sobre um tipo de projeto que, pronto, requeriu a contratação de doutorandos, ou doutorados no caso, Uhum. pronto, para a Câmara Municipal do Porto. Muito bem. Ainda há pouco tempo tivemos uma candidatura ao PRR, que por acaso, é como eu digo, eu não posso dizer que eu quero um doutorado. Eu pedi licenciados em Engenharia Civil, vieram doutorados em Engenharia Civil, que foi precisamente na Avenida Fernão Magalhães transformar, foi um piloto nas Smart Cities, no mapeamento dos semáforos inteligentes, de forma a cidade movimentar, porque basta uma rua da cidade, uma avenida parar para a cidade toda. Nós conhecemos a cidade de Porto, certo? E, portanto, foi um estudo, foi um piloto, e, portanto, foi uma candidatura que fizemos e nós nem nos apercebemos que a cidade é inteligente e que está a mapear todos os passos dos municípios, das pessoas que estão nos passeios, os carros que estão a passar e, portanto, aquilo é automático, ou seja, os semáforos, tudo é dinâmico. Portanto, é um estudo brutal por trás. Se conhecessem a realidade de que nós conseguimos ver, as câmaras todas que nós conseguimos ver da cidade do Porto, nós conseguimos, se virmos que há muito trânsito, por detrás daquelas câmaras está alguém a já engendrar com dashboards e a monitorizar e a modificar os tempos dos semáforos para fazer a afluência do tráfego de forma a que impeça que haja mais tráfego. Isto é um exemplo. Como também acontece, por exemplo, ao nível das catástrofes, ao nível dos bombeiros, é logo também acionado. Nós temos um centro que é o CGI, Centro de Inteligência, em que temos desde polícias, bombeiros, engenheiros, para acudir à cidade. E, portanto, é tudo uma estratégia que nos leva, e às vezes às vezes em articulação com as universidades e, e também com os nossos licenciados e doutorados. Muito bem, Margarida, muito obrigado. Não conhecia Ah. esse projeto e parece efetivamente interessante. Muito interessante. Até parece também que teria lugar para engenharia informática, Sim. E temos um que é o que processo estou a muito tirar. brevemente, fica aqui o lançamento, muito brevemente será um recrutamento para licenciados que podem vir doutorados em engenharia informática. Muito bem. Muito obrigado, Margarida, pelas Nada. respostas. E então agora, last but not least, claro, irei passar ao Diogo, que entretanto se conseguiu juntar. Obrigado, Diogo, pela tua presença. Desculpa, Diogo, acho que ainda estás mute. Tá. E agora conseguem ouvir-me? Sim, sim. Sim? Ok. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Peço desculpa por este atraso na minha presença neste webinar, mas que agradeço muito o convite e a oportunidade que me foi feita de poder passar um bocadinho aquilo que é a minha experiência académica e a minha experiência profissional. Muito bem. Muito obrigado, Diogo. Vou então só colocar a questão para podermos prosseguir. Então, sabemos que a visão de doutoramento pode ter mudado ao longo dos anos. Considerando a volatilidade do mercado de trabalho e o poder da educação na sociedade, o que é que o doutoramento, aqui está significa, mas neste caso significou para ti? Qual consideras ser o valor de ter um doutoramento como profissional na divisão de recrutamento e seleção da Câmara Municipal de Porto?
se calhar começando um bocadinho pelo fim da pergunta, portanto, eu nunca pensei, quando concorri à faculdade, quando tirei mestrado, nunca pensei sequer em trabalhar na área de recrutamento e seleção. Portanto, isso para mim era algo que estava completamente de parte, porque eu tinha uma tendência mais virada para aquilo que era a educação, nomeadamente mais no âmbito desportivo, sempre era o meu interesse profissional e académico sempre se regeu mais por essa área. Inclusive, na altura cheguei a fazer estágio no Futebol Clube do Porto, enfim, sempre procurei mais essa área, que era uma área que eu gostava bastante. Mas depois de ter terminado o meu mestrado, que foi mais nessa área da educação e do desenvolvimento humano, portanto, as oportunidades que me foram surgindo do ponto de vista profissional foram atividades mais viradas para a genética psicossocial, fiz o estágio profissional no I3S, e que depois se repercutiu na hipótese de fazer um doutoramento também nessa área, e portanto, naquele momento, fazer um doutoramento, não sendo na área que eu inicialmente tinha pensado em trabalhar, o objetivo centrava-se muito em fazer algo do ponto de vista académico, que para mim também era um objetivo, eu tinha esse objetivo de fazer um doutoramento, e também naquele momento, do ponto de vista financeiro, também era algo que trazia alguma estabilidade, não é? Porque com a candidatura que tinha feito à FCT, tinha conseguido uma bolsa de doutoramento, que me possibilitava, pelo menos durante cerca de 4 anos, ter alguma estabilidade financeira a esse nível. E, portanto, tentei conjugar aqui as duas coisas, o objetivo académico e a questão financeira. Claro que isto, resumidamente, era o que o doutoramento inicialmente, pelo menos, significava para mim. Confesso que no início, um doutoramento, há sempre alguma idealização, não é? Que as coisas parece tudo bastante encorajador, um trabalho muitas vezes mais autónomo, em que havia uma própria gestão mais individual do tempo de trabalho, que ao mesmo tempo permitia um alargar de conhecimento, não é? que da minha parte também era do meu agrado, mas não eram só rosas, não é? Portanto, um doutoramento ao fim de algum tempo torna-se uma tarefa, um projeto com muitas exigências. Não é um processo fácil, não é um processo que se faça de uma forma leviana, pelo menos no meu caso não foi. É um processo difícil, e portanto que traz exigências não só do ponto de vista intelectual, não é? Traz muitas dores de cabeça, muitas noites às vezes sem dormir, porque principalmente no meu caso, e estando muitas vezes a trabalhar em teletrabalho, havia muitas vezes esta dificuldade em conseguir separar aquilo que era o ambiente académico, não é? E o trabalho académico com aquilo que era a questão mais pessoal e a questão mais social. E depois, sobretudo, a questão psicológica, não é? A questão da gestão emocional, o aspecto social do trabalho, que muitas vezes se perde em algum momento do doutoramento, não é? Porque em algum momento é necessário um foco bastante importante a nível de trabalho escrito, mesmo que digital, mas é necessário. E, portanto, essas exigências acabam, por um lado, por tornar a tarefa difícil, mas, por outro lado, permite desenvolver competências do ponto de vista técnico, não é? De gestão do conhecimento, de sermos críticos em relação à informação, de estarmos constantemente à procura de melhorar aquele parágrafo, aquela frase, procurar um novo artigo que saiu e que muitas vezes vem contradizer tudo aquilo que se sabe, ou muitas vezes vem complementar aquilo que se sabe.
todas essas competências que são necessárias desenvolver num doutoramento, de estudo, de verificação, de análise de dados. Portanto, todas essas exigências permitem-nos desenvolver essas competências mais do ponto de vista técnico, de gestão de conhecimento, mas sobretudo, e pelo menos daquilo que foi a minha experiência, a grande carga socioemocional que exige um doutoramento e que potencia o desenvolvimento dessas competências mais socioemocionais. A gestão do stress, a resiliência, a pressão que muitas vezes sentimos e que temos que aprender a lidar com ela e a encontrar estratégias para lidar com ela. Portanto, todas esses dois ramos de competências são depois fundamentais para o mercado de trabalho, não é? E é aí que está o poder da educação na sociedade, porque muitas vezes nós, com um doutoramento, ou enfim, com uma educação mais superior, acabamos por nos especializar cada vez mais, mas é interessante notar como cada vez vamos especializando, mas vamos ganhando mais competências para trabalhar noutras coisas, não é? E é aí que eu acho que reside o poder da educação, é a forma como nós conseguimos, ao mesmo tempo que nos especializamos numa certa área, encontrar uma forma de desenvolver competências para, de certa forma, estarmos mais abertos a trabalhar noutro tipo de coisas. E, portanto, foi isso que depois, ao ter terminado ainda este ano o doutoramento, me permitiu concretizar um dos meus sonhos que tinha, que era trabalhar na Câmara do Porto, era um dos meus objetivos, também profissionais, e, curiosamente, numa área que eu nunca pensei vir a trabalhar, mas que neste momento me realiza completamente a nível profissional. Muito bem, Diego. Muito obrigado pela tua resposta. Eu que Obrigado. estou agora no início do meu doutoramento, deixou-me assim com um sabor agridoce. Estou a ver que tenho muitos desafios pela frente, se bem que, como também falamos inicialmente com a Susana, então as pequenas conquistas nos ajudam a levar a jornada em diante. Mas pronto, da resposta que tu deste e do que fui tirando, pareceu-me que a resiliência é mesmo um dos fatores principais. Concordas? Achas que resiliência e determinação é mesmo as características principais que uma pessoa tem de ter para conseguir levar com sucesso até ao fim o seu doutoramento? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, tendo em conta os desafios que o doutoramento nos proporciona, termos a capacidade de olhar para esses desafios como oportunidades de crescimento, não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista profissional e académico, desenvolvermos esse tipo de competência, de superação de desafios, é uma das bases, penso eu, para aquilo que é depois a carreira fora deste ambiente académico, mais no ambiente profissional. Porque em todos os contextos profissionais há desafio, há novos problemas a surgir e, portanto, termos a capacidade de olhar para esses problemas como oportunidades de melhoria, como oportunidades de crescimento do ponto de vista pessoal, mas também da própria organização onde se está. Portanto, ter essa capacidade e conseguir desenvolvê-la e conseguir potenciá-la, a meu ver, é fundamental. E o doutoramento não quer dizer que não se consiga desenvolver essa competência em outro tipo de contextos, mas o que eu acho é que o doutoramento consegue potenciar bastante o desenvolvimento dessa competência. Claro, e sem dúvida que será algo muito importante depois no mundo profissional, não é? Em que pronto, várias empresas têm projetos que duram uma eternidade, por isso, com certeza que resiliência e determinação são aspectos que nos levarão não só durante o doutoramento, mas depois para a frente também. Muito bem, muito obrigado, Diogo. Diogo, eu acrescentava à questão do Diogo Pereira, ao meu Diogo, que foi precisamente uma das características enquanto recrutadora que me levou a recrutar o Diogo Pereira. Foi precisamente esta
capacidade de resiliência, esta constante curiosidade, que era algo que eu precisava de juntar à minha equipa. E, portanto, estas características transversais, o Diogo revelou-as a quando dos métodos de seleção e que levou a este convite, quando foi selecionado, de vir trabalhar para uma área que nunca ele imaginava trabalhar, na área do recrutamento e seleção. E por curiosidade, até há bem pouco tempo, em meio do seu percurso, estava cá sensivelmente há 3 meses, e eu própria questionava: Diogo, estás a gostar? É uma área totalmente diferente daquela que estavas a projetar a tua carreira, e se ele estava a gostar. E de facto foi mesmo isso que ele dizia, que foi surpreender as expectativas. Eu estava a gostar bastante. E por detrás eu mostro-vos que esta plataforma somos nós, a equipa toda de recrutamento, que está a desenvolver em articulação com o fornecedor. E esta curiosidade de desenvolver a plataforma diariamente para facilitar a vida aos nossos candidatos resulta também precisamente desta curiosidade do Diogo em explorar e em melhorar e a tornar isto mais simpático. Daí que eu digo mesmo aos estudantes e aos doutorandos, é esta curiosidade, a resiliência, a pesquisa de informação, porque o mercado está mesmo aí à pesquisa dos melhores e de estas competências muito sólidas, as ditas competências transversais. Muito bem, muito obrigado, tanto ao Diogo como à Margarida. Acho que então concluímos agora a nossa primeira intervenção. Infelizmente já nos ultrapassamos um bocadinho no tempo. Diogo, Sim, peço sim. desculpa estar-te a interromper, mas permite-me sugerir aqui quase um mix, não é? Eu acho que a pergunta que tu também ias colocar, entretanto, bebe aqui muito à pergunta que a Ana Freitas fez, certo? Acho que até poderia fazer sentido fazer aqui um bolo. O que te Sim, parece? está aqui a abrir. Claro, sim. Pronto, nós também, ao longo da intervenção, acabamos por falar bastante sobre o bem-estar psicológico e emocional, como há desafios muito dentro destes temas ao longo do doutoramento, mas como também aprender a lidar com esses desafios leva depois a ganhar essas benesses, esses valores para levar depois do mundo académico para o mundo profissional. Por isso acho que, sem dúvida, podemos passar para a questão da Ana Freitas, que, pronto, aqui está a colocar ao painel inteiro, que é a seguinte: que dicas gostariam de deixar aos estudantes de doutoramento para se prepararem para as entrevistas nas vossas organizações? Eu acho que Sintam-se livres de... posso Claro, lançar. claro. Eu acho que um candidato, seja ele doutorado, seja ele em primeira instância, tem que conhecer a realidade, a empresa, a entidade para o qual pesquisar informação. Saber para o que vai. Não é chegar a uma entrevista, bem, eu não sei para o que é que estou a concorrer. É saber precisamente dados concretos da organização e evidenciar a sua motivação para o posto de trabalho. E depois evidenciar todas estas ao longo da sua história de vida profissional que vai relatando, evidenciando aqui todas estas competências que fomos falando, desde a pesquisa de informação constante, desde a atualização constante, desde a sua orientação para resultados, todas estas competências transversais. Mas o que eu digo a todos, primeiro, o vosso cartão de visita, um CV atualizado, bem redigido, que é a vossa imagem, ok? Que vos chama. Okay? É o primeiro contacto, que é extremamente importante, a primeira impressão é extremamente importante. E depois é chegar à organização e saber um pouco, aliás, bastante, da organização para a qual vocês estão a concorrer. Eu não digo só Câmara de Porto, digo aqui Banco de Portugal, digo da Budalti, digo também do Inés. Acho que é extremamente importante as pessoas virem informadas e não virem, é mais uma entrevista. Não façam isso, porque também o recrutador está com muita expectativa de ter uma boa entrevista, porque é isso que nós queremos, ter boas entrevistas. Margarida, se me permite, totalmente de acordo, totalmente alinhada, e às vezes acho que é crítico conhecer bem a organização, sem dúvida, mas também já são situações, conhecer a função, conhecer o que é que a pessoa vai fazer, não é? Porque às vezes são funções muito específicas e a pessoa não tem noção do que é que vem fazer, e é importante também
nós sabermos o que vamos fazer, e isto também passa paralelamente por um processo de autoconhecimento, que é eu tenho esta motivação, eu tenho estas características ou as competências que são necessárias, portanto, fazer este trabalho previamente e conhecer a organização e a função. Isso. É extremamente importante. E os nossos anúncios têm as funções, mas também não inviabiliza que no decorrer da entrevista façam perguntas sobre a função, mostrem também essa curiosidade, que acho que também é extremamente importante, tirarem dúvidas acerca da função, porque também é responder às vossas necessidades. Será que eu vou? É isto mesmo que eu quero? Muito bem. Não sei se o José ou o Nuno também querem dar algum parecer em relação a diferentes instituições, neste caso. Não, eu queria só sublinhar o que a Margarida e a Susana disseram, é exatamente isso. Ou seja, nós no doutoramento, ainda para mais quando estamos na nossa pequena bolha, o nosso mundo é esse. E quando chegamos a uma entrevista, basicamente somos proficientes nessa nossa pequena bolha. Mas numa entrevista temos que ir para lá disso, temos que perceber em que é que nós podemos contribuir para aquilo que a instituição está a fazer. E é sempre muito fácil fazer essa ligação. Nós, enquanto entrevistadores, nós percebemos logo quando a pessoa está a fazer esse esforço de perceber em que é que os seus conhecimentos podem ser colocados ao serviço da instituição. O facto de estarem a ser entrevistados significa que nós já percebemos isso. Agora é preciso que a pessoa também o demonstre na entrevista. Conhecer as posições, por exemplo, no caso do banco, conhecer as posições, as leituras que o banco está a fazer da realidade, os artigos que têm sido publicados pelos nossos investigadores. Muitas vezes as pessoas já se conhecem na relação de professor-aluno e afins, mas ter esse conhecimento das pessoas que trabalham no banco, do tipo de projetos que estão a ser feitos no banco e da maneira como a pessoa pode contribuir para isso. E outra questão que eu julgo que também é muito importante é nós termos abertura a fazer coisas diferentes. Quer dizer, o melhor exemplo que o Diogo é impossível. Mas, no fundo, nós aprendermos um bocadinho com este exemplo do Diogo. Mais uma vez, nós somos os melhores no mundo naquela área onde tivermos a dedicar a nossa vida durante 5 anos. Mas nós também podemos ser muito bons noutras áreas a trabalhar com outros. E essa abertura para o diferente, para tentar coisas que sejam diferentes daquelas que nós estivemos estritamente a fazer, é muito valorizada pelas instituições. Sem dúvida. Eu não poderia estar mais de acordo com os meus colegas de painel. Se calhar só acrescentar aqui como conselho aos futuros doutorados, que hoje em dia, se calhar um bocadinho diferente do que foi se calhar há 10 ou 20 anos, todas as instituições são muito ativas da forma como comunicam e, portanto, é extremamente fácil, se calhar não é a palavra, mas acho que é fácil encontrar muito material de todas as instituições sobre a sua visão estratégica, sobre os projetos que estão a fazer, sobre a sua estrutura organizacional, sobre tudo isso. E, portanto, o melhor conselho que eu dou é as pessoas se prepararem, estudarem, de facto, as organizações, as instituições e, de facto, encontrarem, como disse o Nuno, esses pontos de ligação entre as competências, se calhar, mais transversais que obtiveram durante o doutoramento e sobre os desafios, digamos, e as visões estratégicas das diferentes organizações e, em particular, como é evidente, para a posição sobre a qual estão a discutir com o entrevistador. Portanto, eu diria que é preparação, uma boa preparação antes da entrevista e depois estarem calmos e tranquilos para discutir abertamente com o entrevistador sobre si próprio e sobre o seu percurso até aí. Não é? Portanto, eu diria que é isso. Muito bem, muito obrigado a todos. Entretanto, surgiram aqui outras questões, muitas em relação a áreas em específicas, o que nos levaria a respostas aqui menos imparciais. Por isso, irei tentar manter as coisas mais genéricas por agora. E temos, nesse mesmo sentido, temos aqui uma pergunta da Ana Melice Dias,
que é em relação a um dos temas que falamos inicialmente neste webinar, nas questões que foram colocadas à Susana, que é o seguinte, que... Oi, alguém disse alguma coisa, isto mudou de sítio. Está aqui. Que atividades compatíveis com o doutoramento é que podemos sublinhar durante candidaturas para demonstrar estas capacidades transversais? Posso, se calhar, aqui ir avançando. Não sei se, Ana, por favor, corrija-me, não sei se vou ter o entendimento certo, mas pelo que eu percebi, seria o tipo de competências que se vão adquirindo mais comportamentais ao longo do doutoramento e que podem ser valorizadas, por exemplo, numa entrevista ou um trabalho. Eu tenderia a reforçar, e aqui enquanto doutorado, é alguém que fez o doutoramento, acho que competências como o trabalho em equipa, a colaboração, é algo que nós vamos desenvolvendo ao longo deste processo, o gerirmos o nosso tempo, o planearmos esta execução de tarefas, a questão de, e isso não sei se todos os doutorados têm essa oportunidade, mas nós também vamos orientando muitas vezes alguns estudantes mais de licenciatura ou de mestrado, portanto esta participação como monitor ou como tutor aqui de outros mini projetos, não é? Acho que isto também mostra aqui algumas das nossas capacidades em termos de gestão de equipa. E depois todas aquelas que foram sendo referidas, e muito bem aqui pela Margarida, e com a materialização do Diogo e da experiência do Diogo, há aqui muito da experiência de doutoramento que acaba por ser transversal em muitas áreas, em empresas e no ambiente empresarial, e acho que nós podemos, numa entrevista, ir dando estes exemplos, não é? Nas entrevistas baseadas em competências, nós temos que ir demonstrando onde é que vamos adquirindo estas competências e ao longo do doutoramento acho que são muitos exemplos, de pensarmos um bocadinho, lá está o processo de autoconhecimento, fazemos este exercício, é este o caminho, com o qual eu me identifico enquanto pessoa, e há aqui uma série, por exemplo, eu quero ser mais empreendedora, menos empreendedora, faço uma investigação mais fundamental, não, eu quero mesmo criar o meu próprio negócio, desenvolver aqui algo para o mercado, portanto acho que este processo pode ser, se não for este o alinhamento, Ana, por favor, diga, ou o Diogo mesmo, que está aqui a moderar, não sei se foi este o entendimento certo. Sim, eu acho que foi. Acho que era mesmo essa, ou seja, não só ter esta abordagem genérica e pouco específica de como obter soft skills, mas conseguir ser mais prático e especificar pronto, coisas mais propriamente ditas, como precisamente a Susana fez. Por isso, acho que foi um bom fit. Não sei se mais alguém tem alguma coisa que deseja acrescentar. Muito bem. Também já estamos, não a muitos longos minutos do fim deste webinar. Temos Já aqui tinha uma uma pergunta. última. Pois, Força, desculpa, já queres terminar, claro. não tinhas visto aqui a pergunta do Pedro. Eu até ia para a pergunta que nós tínhamos entendido sobre o take-home messages. Mas estás a dizer do Ok, Pedro Costa no chat? penso que sim, sim. Então, vou ler. Existe algum plano de integração para novas contratações? Na minha experiência, existem cursos com lacunas que focam muito na teoria e não na prática. Eu, como engenheiro eletrotécnico, sei, sinto-me mais à vontade com a investigação do que com o projeto, por exemplo. Eu posso dar um exemplo de um projeto que nós temos, precisamente, que é o nosso projeto de onboarding. Portanto, um bocadinho alusivo à nossa marca Porto Ponto. Nós, há sensivelmente 2 anos, criamos um programa de integração, que é o nosso programa de onboarding, e que intitulamos O Ponto. O que é o ponto? É o ponto, o Diogo teve o seu ponto, que foi a colega Helena, e eu penso que é esta a pergunta que o Pedro possa estar a fazer. Ou seja, o Diogo, quando integrou a divisão de recrutamento e seleção, eu designei uma sénior, portanto, porque tenho muitos técnicos a trabalhar connosco, e então designei uma sénior para ser o ponto de referência para o Diogo e a Helena.
e a Helena ajudava o Diogo em pequenas e grandes coisas que são, desde a sua integração, onde ir buscar, sei lá, dados, informações, até uma lista telefónica, tudo tão simples. Que eu podia não estar aqui perto do Diogo, mas tinha a colega que estava ao lado dele e que o ajudava. E, portanto, era um ponto de referência, um ponto de ajuda, um ponto de ligação, era tudo o ponto para ela. E nós, primeiro, há sensivelmente 3 anos, fizemos este programa de onboarding, testamos dentro de casa, aqui na Direção Municipal de Gestão de Pessoas e Organização, estendemos ao município todo. Hoje, até um coveiro, não descredibilizando as áreas de atuação, desde o assistente operacional ao técnico superior ao doutorado, tem o seu ponto designado e é extremamente importante, porque eu costumo dizer, qualquer um de nós, eu faço esta pergunta a todos nós que já estamos no mercado há mais tempo, lembram-se do vosso primeiro dia de trabalho? E este primeiro dia de trabalho tem que estar marcado, e eu recordo-me, porque eu tive uma boa recepção, e isto também é extremamente importante para quem ingressa, quer na Câmara, quer no Banco de Portugal, em qualquer organização, sentir-se parte integrante. E este programa de tornar as coisas mais fáceis, mais práticas e não tão teóricas e, ok, tens aqui a informação, tens aqui o dossiê, estuda e começa a trabalhar. Não é assim que se faz no mercado de trabalho. E é com a relação que a própria Susana há bocado falava, desenvolvimento das relações interpessoais, é promover isto, é puxar as pessoas para nós e é, no fundo, manter os talentos connosco. Porque às vezes podemos não ser competitivos. Eu falo enquanto empregadora pública ou representante do empregador público. Eu não posso ser tão competitiva ao nível remuneratório, mas posso ser competitiva ao nível relacional, ou aliás, um contrato emocional, digamos, não é? E, portanto, é esta forma de atrair e de manter as nossas pessoas. Ok? Espero ter respondido à pergunta do Pedro. Muito bem. Mais alguém deseja acrescentar alguma coisa? Pronto. Assim sendo, então passo agora sim para a nossa última questão. Neste caso, não vai deixar de ter algo que eu e a Maria já tínhamos parado, que é o seguinte: quais acham que são as principais take-home messages para eventuais representantes de entidades empregadoras, recrutadoras, e para quem está na reta final do seu doutoramento e a pensar sobre o seu futuro profissional? Aqui a ordem é como preferirem. Então, se calhar avançar aqui com uma reflexão em conjunto, não é? Os colegas também podem ir complementando, mas acho que já fomos tocando aqui em muitos pontos, que a questão de facto que um doutorado é um profissional altamente qualificado, que tem e desenvolve, expectável que o faça, características diferenciadoras, não é? Temos aqui um bom exemplo com o Diogo, e um bom exemplo da valorização dessas mesmas competências com a Margarida. Portanto, são competências que são transversais para qualquer área do setor do mercado. A questão do sentido crítico, a capacidade de resolver problemas complexos, a curiosidade, o aprender de forma autónoma, o questionamento constante, o lidar com a frustração de não conseguir um resultado e ter que lutar por outro. Portanto, são características ricas em qualquer setor. De facto, investir na contratação de um doutorado traz inovação, traz visão estratégica, traz capacidade analítica às equipas, mesmo em áreas que não sejam tradicionais da ciência. Agora, isto coloca um desafio ao recrutador, que é: eu tenho um profissional altamente qualificado, é preciso depois retê-lo, não é? É preciso criar oportunidades de crescimento, é preciso reconhecer todo este potencial e ser criativo no estímulo que é dado ao longo da carreira, não é? Porque temos aqui um profissional que quer uma curiosidade constante, portanto é preciso depois também dar-lhe estas condições e pensar em termos de carreira e de retenção e de perspectivas e de oportunidades para que possa desenvolver todo o seu potencial. Partilho do mesmo, é precisamente isso, o que os doutorados nos oferecem a nós, empregadores ou recrutadores, é muito. Há este estigma que o recrutador não está à procura de um doutorado. Está, sim, senhora. Quem diria que a administração pública procura doutorados? Então, o próprio governo lança uma medida de atração dos doutorados.
E, portanto, estejam atentos a esta realidade. E são essas competências que vocês têm, que desenvolvem, e depois também compete-nos a nós mantê-los cá, que é o caso do meu Diogo, que está cá recentemente connosco, e esta própria necessidade de estímulos. Vocês têm necessidade de muitos estímulos, muita mais informação, de mais estudo, não trabalho monótono, mas para isso já temos gente cá para isso, para a inovação, porque as nossas organizações precisam ser inovadoras e competitivas, quer setor público, quer setor privado, temos que estar sempre na vanguarda, como eu dizia já há bocado, e ser competitivos e atualizados. Acrescentava, Diogo, em linha também com o que a Margarida acabou de dizer, e para os empregadores, que os doutorados dão muito capacidade de reação perante um futuro incerto. E, portanto, esta capacidade de inovação é tão mais relevante no contexto atual, porque permite às empresas, de alguma forma, reinventarem-se e manterem-se sustentáveis e competitivas ao longo do tempo, particularmente nos mares, não é, económicos que se avizinham. Não é? Bom, e se eu puder dar os meus 2 cêntimos, concordando com tudo o que foi dito e pegando nesta ideia da incerteza sobre o futuro, havia algumas questões que estavam a ser colocadas no chat. Será que esta área, a área X, também é atrativa, ou a área Y também é atrativa? E a resposta é certamente que sim, porque são precisamente estas competências de reação à mudança e de conseguir ter este gosto pelo estudo, pelo aprofundamento das questões, que serão sempre muito valorizadas no futuro. Não se falou ainda aqui de inteligência artificial, mas o contexto de incerteza que o José levantava não é só questões geopolíticas e questões económicas, é muito esta ideia de que as profissões de hoje não vão ser as profissões daqui a 20 anos, certamente. E não vale a pena perguntar quais são, porque ninguém aqui sabe. Elas acontecerão. E não vamos ser nós a conseguir adivinhar quais serão. Mas o facto de termos uma formação ainda mais superior, certamente vai nos preparar para essa realidade incerta que vamos certamente enfrentar no futuro. Daquilo que eu posso também complementar um bocadinho a resposta a esta questão. O que é que eu acho? Acho que o foco do doutoramento, muitas vezes há um foco muito na área, muito na especialidade, muito na competência técnica, e acho que quanto mais os doutorandos e depois quem acaba por finalizar o doutoramento, quanto mais conseguir demonstrar as competências que conseguiu desenvolver através do doutoramento, mais perto fica de conseguir aliar, digamos assim, aquilo que pretende fazer com aquilo que o mercado também procura. Isso eu acho que é importante, porque para o empregador a competência técnica é fundamental, mas não é tudo. Ou seja, há todo um conjunto de competências transversais que são extremamente importantes no mercado de trabalho. E são essas competências transversais que, quanto mais essas pessoas conseguirem demonstrar terem desenvolvido, mais o empregador vai procurar essas pessoas. E depois, complementando apenas a outra questão do plano de integração, que me surgiu entretanto, e que vem um bocadinho de acordo com essa também proatividade que as empresas também procuram, não é? Em que passamos a ter uma educação que era muito receptiva, em que o aluno era muito receptivo para um contexto em que o aluno é mais proativo. O empregador também procura esse tipo de profissionais que sejam cada vez mais proativos, não só na busca da informação, mas também no próprio desenvolvimento humano, não é? E profissional dos candidatos. E, portanto, ter um plano de integração da organização é fundamental, mas também, e penso que, falando daquilo que foi a minha experiência, especificamente da Câmara do Porto, é também irmos conseguindo desenvolver o nosso próprio plano de integração. Eu, por exemplo, quando entrei, eu fui sabendo e fui-me conhecendo que era uma pessoa mais tímida, às vezes com alguma dificuldade de relacionamento mais social, mas sabia que trabalhando em equipa
teria que desenvolver algumas dessas competências para depois conseguir também ser mais eficiente do ponto de vista individual, mas também a equipa ser mais eficiente. E, portanto, ter esse plano de integração que pode ser e ir sendo ajustado ao longo do tempo em que se está na organização, à medida que também se conhece melhor a organização, é também fundamental ir ao encontro desse próprio plano de integração da instituição. Muito bem, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pelas vossas respostas. Já ultrapassamos aqui uns minutos na hora prevista, por isso penso que vou agora proceder a terminar este webinar. Então, para encerrar este webinar, não poderíamos deixar de salientar que o doutoramento hoje em dia vai muito além de uma formação académica aprofundada. Representa também uma porta de entrada para um universo cada vez mais interdisciplinar e competitivo, que valoriza tanto a excelência técnica como as competências transversais. Seja no setor público, na indústria ou em centros de investigação, aquilo que todos os nossos oradores destacaram foi a importância de formar perfis altamente qualificados e resilientes, capazes de contribuir com inovação, sentido crítico e liderança de projetos. Da mesma forma, reforçamos que o sucesso nesta transição para fora ou mesmo para dentro do mundo académico depende não só da aquisição de conhecimento especializado, mas também de uma boa gestão pessoal e emocional, do estabelecimento de redes de contacto e da procura constante de oportunidades de desenvolvimento. Esperamos que as ideias partilhadas ao longo deste painel sirvam de inspiração para todos os que estão a ponderar o seu futuro profissional e para as entidades empregadoras que reconhecem o valor de quem conclui um doutoramento. Resta-me apenas agradecer de novo à Maria e à UP pelo convite, ao painel todo que esteve aqui presente e que com certeza deu respostas muito boas, à Susana, ao José, ao Nuno, à Margarida e ao Diogo, e agradecer também a todas as pessoas que estão na audiência, que nos estiveram a ouvir e que fizeram questões muito pertinentes. Muito obrigado. Obrigada a Muito nós obrigada. também. Todos. Boa Páscoa. Obrigada. Boa Boa Páscoa, Páscoa. adeus. Só Obrigado. lembrar que o webinar foi gravado e será posteriormente publicado online, se caso queiram voltar a ver, e vai ter legendas em inglês, por isso podem partilhar com os vossos colegas e amigos que estão a fazer doutoramento ou que pensam fazer um doutoramento e pronto, não são internacionais, por exemplo. Ok? Boa Páscoa a Obrigado. todos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, boa Páscoa. Obrigado. Boa Páscoa. Com licença.